Olá, tudo bem com você? Estamos de volta aqui com o nosso segundo episódio do nosso podcast Escola da Maturidade. Você com certeza no mês passado participou do primeiro e nós estamos aqui de volta. Você sabe que todos os meses temos aqui um encontro especial com esse grupo que é muito especial, o grupo da terceira idade, não é? E esse projeto é um projeto que já está no nosso coração e com certeza no teu coração também, porque nós estamos aqui com o propósito de trazer muita informação, muita coisa boa, trazer para você muitas dicas de como você pode viver melhor e viver mais, né? Esse é o grande propósito da nossa vida, vivemos mais de uma forma melhor, não é? Então, eu imagino que você conhece. Se você está entrando pela primeira vez nesse podcast, está aqui, olha. Esse é o projeto Escola da Maturidade. E nesse projeto, você sabe, uma vez por mês, você se reúne aí com o seu grupo na igreja, você tem atividades para serem desenvolvidas e também tem o privilégio de ter um projeto, um programa pronto, gravado. É por isso que esse podcast existe, para trazer para você a facilidade de assuntos que de uma outra forma você teria talvez um pouco mais de dificuldade de conseguir profissionais, pessoas que estão no dia a dia aí e podem ajudar você. Então, seja bem-vindo, aperte seu cinto aí, vamos lá. Espero que você esteja reunido talvez com a sua igreja, com o seu grupo ou sozinho, não importa. O importante é você curtir, você compartilhar essa live, você deixar aí o seu like e vai ajudar a YouTube a impulsionar mais esse nosso projeto especial chamado Escola da Maturidade, tá bom? Bom, quem são os meus convidados hoje? Quem são aqueles que estarão aqui comigo ao longo desse bate-papo que vai ser fantástico, né? Porque hoje a gente vai falar hoje sobre saúde do idoso, né? Então eu quero começar aqui com aquela que vai estar sempre comigo. E é uma das patrocinadoras desse projeto, né? Marli Cres. Tudo bem, Marli? Tudo bem. Estamos de volta. Pois é. E aí, como é que foi o tempo que passou longe do podcast? Foi muito bom, né? Principalmente ver o resultado de pessoas que encontram. Olha, eu vi o podcast, eu gostei muito. Várias pessoas falando isso. O número de visualizações, né? Foi bastante enriquecedor, né? É bom. Marli, o que você tem para dizer? Quem não assistiu o primeiro podcast, vai lá no nosso YouTube da Associação Paulista Central, né, da Igreja Adventista, e tá lá, não é isso? Exatamente. É só lá dar um clique no link, né, e assistir o nosso primeiro, que realmente fez bastante sucesso, né? E aí, para aqueles que estão chegando pela primeira vez no nosso podcast aqui, quem é Marli Cres? Bom, a Marli Cres é uma enfermeira. Eu fiz especialização em saúde da família na Unicamp, fiz o mestrado em promoção de saúde no NASP, casada com Augusto César, psicólogo, tenho 2 filhos, minha filha já é casada. Acho que um pouco um resumo é isso. E sempre, né? É a nossa pantera cor-de-rosa, né? Foi coincidência, viu? Foi de verdade, foi coincidência. Mas se você não assistiu o primeiro podcast, vai lá e você vai ver uma blusa cor-de-rosa linda da Marli Cres. E hoje ela tá com um taieira aí, né? Um blazer bonito também, cor-de-rosa. É a cor preferida, Marli? Não. Eu não tenho uma cor, né? Eu tenho cores, né? Então, foi, acho que coincidência mesmo, não sei. Porque hoje a gente estava almoçando juntos ali, o Augusto disse assim, olha, tá aqui a minha pantera cor-de-rosa, né? Então... Não, eu gosto do rosa, né? Eu acho que é uma cor muito feminina, então isso realmente eu gosto. Mas assim, hoje realmente... Eu nem lembrava da blusa, na verdade. Mas o interessante, Marli, é que você está aqui, isso é o mais importante, né? E a gente vai conversar muito hoje. Contente, e qual é o nosso tema hoje, Marli? Hoje a gente vai falar um pouquinho do conceito de saúde, né? O que a gente quer levar hoje para o idoso, ele saber um pouco o que é saúde, na verdade, né? Não doença. Quando a gente fala em saúde, o idoso pensa em doença. Não, a gente não vai falar de doença, tá? Sim. A gente vai falar de saúde. Como é que mantém a saúde, né? Um envelhecimento bem sucedido, que se fala tanto hoje. Então a gente vai falar um pouquinho mais disso, né? E como ter saúde aliás, eu não gosto de terceira idade, né? Como ter saúde nessa fase da vida, né?
Que legal. E olha o privilégio que nós estamos tendo hoje dividindo essa bancada aqui, hein? Pois é, né? Gostei também. Gostou? Gostou do convidado? Gostei. Eu gosto muito desse camarada, né? Fazia tempo que a gente não dividia um microfone aqui, Tá. mas ele foi parceiro meu muitos anos ali no NASP, né? E eu falo do meu amigo Ivan. Ivan Stabino ou Stabinou? Olha, primeiramente, que honra, viu? Que honra, viu, enfermeira Marli, estar aqui com vocês, Amém. pastor Brenha. Estava com saudade dos nossos programas, pastor, viu? Bom, quando meus antepassados vieram aí da Pomerânia, o nome era Stabeno, B-E-N-O-W no final. Mas o senhor sabe que esse pessoal que chega aí não sabe falar direito, e quem entende também não sabe escrever direito e acaba cortando letras. Então, na realidade, o meu Stabeno é exclusivo, não tem nenhum. Né? Do meu pai em diante, ficou com o B mudo e V no final. Então, é Stabeno, de qualquer forma, é família única, né? Mas se o camarada lê, como é que ele vai ler isso? Vai ler Stabinov. Eu já vi muita gente falando, você conhece o Dr. Ivan Stabinov, né? Eu falei, não, rapaz, eu conheço o Stabino, né? E algumas vezes deu um debate. Não, mas como é que ele é? Ele é alto, magro e tal, e a gente ficou discutindo, né? Até chegar à conclusão que era o mesmo personagem, né? Os nomes, o nome foi corrompido, vamos dizer assim, né? É isso, mas só o nome, né? O caráter continua igual, né? Bom. Que legal. E quem é o Ivan Stabino? Muito bem. Ivan é um médico. Ele foi formado pela Universidade Federal Fluminense no ano de 1993. Já tem mais de 30 anos de formado. Estou ficando velho. Também estou entrando nesse clube aí da longevidade, né? Sério? Exatamente. Trabalhou no Hospital Adventista Silvestre durante muitos anos, né? Desde 96 até 2019. Sim. E resolvi migrar para Engenheiro Coelho, já casado com a Luciana e com 2 filhos desse casamento. Tem um menino com 26 anos agora, né? De um casamento anterior, que já trabalha RH na Shopee, olha só. Olha aí. E tem essas duas crianças. Uma menina de 16 anos, estuda lá no IAESC, na Santa Catarina, e um menino de 12 anos que mora com a gente aqui em Engenheiro Coelho, né? Luciana é minha esposa. Também pessoa extraordinária. Excelente. E eu estou atualmente fazendo mestrado. Sou companheiro de curso da Marli, né? Que já fez a primeira turma de mestrado. Primeira turma de mestrado do NASP. Em promoção da saúde. Eu estou na 11ª turma, 10 anos depois, né? E qual que é a tua especialidade, Ivan? Eu sou gastroenterologista e endoscopista digestivo. Eu entro por cima, entro por baixo, se bobear, dou um nó no meio, hein? Essa é boa. Muito bom, rapaz, muito bom. É uma honra, né? A gente tá aqui com 2 personalidades e eu fico muito feliz porque eu me sinto seguro, né? Porque aqui eu sou apenas o condutor dessa conversa. Excelente, né? Condutor, por acaso, né? Por acaso, e eu tenho o privilégio de ouvir e aprender, porque cada podcast você aprende, né? Você aprende muita coisa e as pessoas depois passam aí e dizem, olha, poxa, assisti lá, que legal, a gente ouviu isso, ouviu aquilo e como é gostoso, né? Esse feedback das pessoas. Então, olha, deixa eu voltar de novo aqui. Você que está conectando aí agora, não sei de qual igreja você é, se você é líder ou não desse grupo especial aí, né? A Marli não gosta de terceira idade, mas é o que a gente chama Ministério do Idoso, enfim, seja lá o que você quiser chamar, isso não importa. Mas compartilhe essa live, reúna aí o seu pessoal. Se você gostou da live, então reúna um grupo especial, discuta o tema, porque é importante isso, né? Eu estava essa semana lendo um assunto lá sobre idosos, sabe? E eu achei interessante uma colocação aqui. Não é uma pergunta, apenas uma afirmativa. Eu quero ver o que você pensa, talvez a Marli também. E o artigo diz assim, o envelhecimento não é apenas uma questão de tempo, mas de qualidade de vida. Aí ele cita, como disse o médico e filósofo Albert Schweitzer, a felicidade é boa saúde e uma memória ruim. E aí, como que explica isso? Primeiro, o idoso é um jovem que deu certo, né? Ele passou daquela fase e já agora tá tudo certo. Legal. Ele já passou naquela... Quer dizer que o idoso é um jovem... que deu certo. Que beleza. Porque, pastor, muitas vezes a gente envelhece... né? E o envelhecimento aqui não é nenhuma derrogativa de forma alguma, mas a nossa mente ainda é jovem. Sim. Só que a gente já passou por aqueles problemas todos da juventude, daquelas dificuldades e você está tocando a sua vida. Nesse caso aí, essa frase
ela é interessante porque se você ficar pensando só nas suas doenças, só nos seus problemas, você não vive. E outra coisa que fala aí é a qualidade de vida. Isso é fundamental na idade, em qualquer momento, né? Mas na idade mais avançada, mais ainda. Porque se você não tiver uma boa qualidade de vida, para que você está velho? Para fazer o quê? Ficar na cama, doente, não podendo fazer absolutamente nada? Não serve para nada. Então, se a gente tiver uma boa qualidade de vida, a gente consegue ter uma boa senescência, né? Porque todos nós, até onde eu sei, né? Nascemos, vivemos e morremos. Então, se a gente puder, nesse período mais rico da vida, que é onde você tem toda a sua capacidade de construção, de inteligência, de conhecimento, de experiência, utilizar isso de forma útil, maravilha. Você concorda, Marli? A felicidade é boa saúde e uma memória ruim? Memória ruim, eu diria assim, eu vejo mais desse lado, né? Não é aquele idoso que fica, como meu tempo era bom, sabe? O idoso que vive de memória, o idoso que vive de passado, né? Porque, claro que o passado é importante, né? Mas o presente é o mais importante, né? Então, a gente tem que ser antigo, né? Mas com... um visual, como é que se... um design, né? Que hoje em dia mais moderno, né? Mais moderno, né? Um design. Eu vou falar... Tem um carro, eu não vou falar a marca, claro, que eu estava assistindo ontem, eles vão fazer relançamento. E esse carro foi super, né? Todo mundo tinha um. Eles conservaram, eles tentaram, não deu certo, agora eles conservaram a mesma forma. É o Fusca? É o Fusca. Oh, meu pai. Eles vão fazer... merchandising. Eu não ia falar, mas assim, eles conservaram, assim, você olha, é o Fusca, entendeu? Mas eles conseguiram dar um design que eu não entendi como é que eles conseguiram isso. É um Fusca antigo, mas o design dá uma cara futurista para ele. Sabe? Legal. E quando eu estava assistindo isso, eu comecei a pensar nisso do idoso, entendeu? Você olha pro idoso, ele é antigo, tá? Mas você tem um design moderno, o atual, entendeu? Eu associei o carro Fusca ao idoso, entendeu? O idoso não precisa ser velho na forma derrogativa da palavra. Né? Ele pode ser idoso, experiente e tal, mas ele tem ideias novas, ele tem... Vive o presente, né? A mente para frente, né? Isso, exatamente. E o que ele fala do carro é isso mesmo, é um carro que tem uma visão de futuro, né? Agora eu fiquei curioso, que eu adoro Fusca, né? Então eu tô louco pra ver a oportunidade um de comprar um, pastor. Rapaz, acho que moderno, hein? Por enquanto não vai dar. Não vai dar? Não. É meio carinho ainda? Mas vamos pra frente. Então, olha, esse artigo termina com essa seguinte frase aqui, olha. Longevidade não é apenas sobreviver mais, mas viver melhor, né? Então isso mais ou menos vem com aquele pensamento de que mais importante do que acrescentar anos à vida é acrescentar vida aos anos. Excelente. Né? Então, a gente vai conversar hoje sobre esse tema. Esse tema ele é muito importante, ele é muito, muito recorrente, até porque a gente vai envelhecendo e a gente quer viver mais. Tá dentro do ser humano essa necessidade, não é, de viver mais, de viver com qualidade, não é? A expectativa de vida hoje, eu estava ouvindo aí o Dr. Ivan falando, como é que hoje anda a expectativa de vida hoje, Ivan, no mundo hoje? Nós temos, Brasil, né? Brasil. Uma expectativa de 76 anos, mais ou menos. Isso varia um pouquinho, na pandemia caiu, agora subiu já um pouquinho, né? Mas em torno de 76. As mulheres um pouco mais, os homens um pouco menos. Na média, 76. Nos Estados Unidos, 82, né? De forma geral. Então, isso depende do país, se ele é mais desenvolvido ou não, né? Tem países ali, por exemplo, vamos falar de esquimó. Não é país, mas vamos falar dos esquimós. A expectativa de vida do esquimó média é de 29 anos de idade. Por quê? Por quê? Só come o quê? Carne. Eles não têm vegetal. Como é que você vai querer plantar lá no lugar onde eles moram alguma coisa? Não tem como plantar. Né? Então, nós como país, nós progredimos muito e como humanidade também. Né? Eu acho que a única coisa que a humanidade pode fazer é eu evoluir bem, né? É nisso.
com o controle das doenças infecto-parasitárias, né, que eram muito prevalentes no mundo inteiro, a gente começou a ter uma melhora de expectativa de vida. E hoje é de 76 anos de idade. Quer dizer, mas a gente tem uma expectativa como adventistas fora da média, não é verdade? Trabalhos de Loma Linda especificamente, depois eu quero explicar um pouquinho melhor o que eu estou falando, porque a gente tem que contextualizar, né? Não é Brasil, tá bem? Okay. Nos Estados Unidos, o adventista na Blue Zone chamada Loma Linda, a Blue Zone é o lugar onde tem mais centenários, onde a expectativa de vida é maior, é 10 anos superior ao americano médio que mora na Califórnia, onde está localizada a cidade de Loma Linda. Né? Por quê? Porque eles têm um estilo de vida muito diferente da população habitual. A gente talvez não possa reproduzir isso ipsiliter no Brasil por não termos esse local específico, mas nós já estamos nos aproximando disso. Por exemplo, onde a gente mora ali, né, pastor? Nós moramos em Ribeiro Coelho, ali a gente conhece vários centenários, né? Citamos alguns agora. Citamos alguns, né? Podemos até falar aqui pessoas que a gente gosta, aprecia e fica assim até admirada, né? Minha mãe está morando lá, né? Quase 95 anos de idade. Tem vários ali com 90 para cima, né? 90 plus, né? E até mais de 100 anos de idade. A minha mãe já está indo no caminho de 93 anos. Então, né? 93. Não é pouca coisa. Ela tem 92, já está caminhando para 93 anos. Todo sábado vai na igreja, Pois vai é. arrumadinha, né? Aquela coisa ali muito... toda cheia de ferro por dentro, mas está tudo mas está viva, não é? Sim, mamãe tem uns ferrinhos também. Então vamos lá, né? Então é importante a gente entender que todos nós buscamos aí uma saúde melhor e a gente quer viver melhor, né? Deixa eu perguntar para você, Marli, para a gente introduzir aí a nossa conversa assim de forma mais técnica, né? Quais são assim os principais desafios de saúde que os nossos idosos enfrentam hoje em dia? Olha, eu vou falar uma coisa meio estranha, mas tem assistência, saúde, né? Dependendo, você às vezes não tem acesso a um plano de saúde muito bom, que isso realmente vai interferir na sua saúde. O acesso que você tem é ruim, o SUS não dá conta, tem essa parte. Mas que eu sinto dos idosos, assim, na minha convivência, né, nos meus estudos, e a gente anda muito por aí, né? Eu e meu marido pelo Brasil. Na verdade, o desafio que eu vejo é ele seguir o nosso estilo de vida. Entendeu? Eu acho que, assim, você vê ali, né, na igreja a pessoa reclamando disso, daquilo, e você vai ver o estilo de vida dele. Tá tão longe daquilo que a gente sabe, né? Daquilo que a gente... Eu acho, sempre falo, né? Eu acho que o estilo adventista é assim, uma preciosidade, sabe? Eu acho que a gente tem uma coisa muito preciosa e que a gente ainda não devia estar espalhando, né? E não está, né? Então, assim, para mim, entendeu? Porque o estilo de vida não requer dinheiro, assim, sabe? Não requer um nível social tão grande, né? Requer você... Disciplina. Então, disciplina, vontade, desejo, compreensão. Eu acho que a gente está tentando, na verdade, né? O Ivan pode me ajudar nisso. A gente está tentando descobrir o que é, né? Por que uma pessoa... Não é falta de saber, né? A gente sabe... E não é falta, você concorda comigo? Não é falta. Sim. Não é falta. A nossa igreja é rica em informação. Ele sabe o que precisa. Mesmo a medicina, hoje em dia, ela fala a mesma coisa que a gente, né? Então, assim, ele sabe, mas ele continua no hábito, né? No hábito antigo, errado, né? Eu não vou entrar nisso agora, mas é necessário mudar o mapa mental, os caminhos neurais e tal. Então, talvez essa mudança de caminho neural, né? Seja mais difícil. Mas é esse passo, né? Do saber ao fazer, sabe? Então, sinceramente, para mim, é uma resposta meio estranha, mas é isso, né? É o saber e o fazer. O que aqui está emperrando, né? Que não faz. Eu não vou entrar nisso, mas a minha resposta, né? É a saúde espiritual que está meia
Quer dizer, você colocou uma coisa interessante, né? A gente vive uma crise realmente de saúde pública hoje no Brasil. Tem isso. Eu não vou entrar nesse campo político aqui, porque o doutor Ivan clinica, faz as suas clínicas aí, trabalha tanto, acho que no particular, como também nesses lugares, SUS. No SUS também. Sim. Então, a gente sabe bem como que é o atendimento, né? Ou seja, a deficiência hoje da saúde pública. Agora, isso... pode ser um fator, né? Eu achei interessante a sua resposta. Um fator, assim, talvez importante, mas não o principal. Fator... Não é determinante. Determinante entre ter uma boa saúde ou não ter uma boa saúde, né? Eu acho que você concorda que esse aspecto aí da filosofia, da compreensão, do estilo de vida, ele é fundamental para que um idoso tenha uma saúde um pouquinho melhor? Essa parte que a Marli destacou, ela é muito importante, principalmente para nós, adventistas. Porque nós temos esse conhecimento da saúde muito bem esclarecido, não há dúvida alguma. Eu vou colocar aqui outros pontos que são desafios, né? Porque a pergunta foi essa, quais são os desafios? Sim. Então, um dos desafios importantes são as doenças crônicas. Infelizmente, muitos idosos, quanto mais tempo vive, né, mais chance de, né, ter doenças crônicas. Tem hipertensão, tem diabetes, tem artrose, tem demências, né? Hoje em dia tem muita demência, né? Antigamente, quando a gente era criança, né, o vovô tá demenciado, que eu quase escutava falar nisso. Hoje, isso é muito comum, né? Outro problema, a fragilidade física. Você vai envelhecendo, você vai perdendo o equilíbrio, você diminui a musculatura, né, a força muscular. Então a gente já consegue pensar o que a gente pode fazer para, né? A gente já pode falar daqui a pouquinho sobre isso, né? Então, perda de massa muscular, chance de queda, equilíbrio, né? E na queda, ali que o idoso tem problema. Quando cai, começa um problema muito sério. Porque a partir dali ele começa a ter medo de andar, ele não faz a fisioterapia porque dói, porque é chato, e aí continua o ciclo, né? A saúde mental. Muitos idosos são solitários. Isso é um problema para ele, né? Por exemplo, estou falando da minha casa agora, né? Minha mãe está ali, no mesmo condomínio que eu e tal, mas eu não tenho como estar lá 100% do tempo, né? Então ela tem uma pessoa que fica com ela para poder atender em todas as necessidades, mas não é a mesma coisa do que eu, etc, etc, né? E também não quer sair da casa dela, né? Não, vamos morar lá em casa. Não, quero minha casa. Então, todo idoso fala isso. A depressão, a ansiedade, que são problemas muito sérios na humanidade hoje em dia, né? Depressão e ansiedade. E a solidão. E a outra coisa é a polifarmácia, né? Muitas medicações. Às vezes você pega ali uma lista, Senhor amado. A pessoa toma 15 comprimidos de manhã, mais 15 de noite. E a gente fala, como é que aguenta, né? E aí reclama do estômago, né? No meu caso, não, doutor, meu estômago está doendo. Claro, né? 15 remédios de manhã e 15 de tarde. Então é muita medicação. Se a gente utilizasse os princípios que nós temos conhecimento, muitas dessas coisas que eu estou falando aqui poderiam ser retiradas. Então a gente não quer falar de doença, né, Marli? Isso. A gente tem que falar de solução. Quais são as soluções? A gente vai chegar daqui a pouquinho nisso, né? Sim. Então quer dizer que, por exemplo, essas questões clínicas, elas às vezes são inevitáveis, né? Então pode ser que você esteja assistindo esse podcast e diz assim, realmente eu estou passando por tudo isso. Olha, eu tive isso, tenho aquilo e tal. E é natural. Você adquiriu isso pelos seus hábitos ou por alguma questão hereditária, né? Porque algumas coisas você herda, outras coisas você adquire, né? Sim. Então, na vida é assim. Não dá para você atribuir tudo a hereditariedade, né? Não. Ou seja, não. São hábitos que você forma ao longo da tua vida e você vai colher consequências. Pastor, vamos dar um número para isso? Vamos. Em torno de 10% é hereditariedade. O resto, meu amigo, é tudo hábito. é o que você faz. É o que você O faz. resultado, né? O resultado. Então, por exemplo, né, a gente pode, quando a gente diz assim, todos nós, de alguma forma, já tivemos uma fase na vida, né, em algum momento da vida, vou tocar um detalhezinho só aqui, né? Eu amava refrigerante, por exemplo, né? Mas todo mundo sabe o quanto isso é prejudicial para a saúde. Então, eu não tomo água, mas tomo Coca-Cola. Eu não tomo água, mas tomo Guaraná. Não tomo água, mas tomo Sprite. Tomo H2O, não tomo água, enfim. Mas eu sei que
que eu tô meio travadinho assim e tal, mas eu nunca desenvolvi um hábito de fazer uma caminhada diária, nunca desenvolvi um hábito de fazer uma corridinha leve, uma bike, um exercício, uma academia, alguma coisa, como você falou aí de ossos e de musculação e tudo mais. E a gente sabe de tudo isso. Então, eu tô pensando por mim, né? Porque eu entrei nessa fase recentemente. E eu vejo todo mundo dizer assim, Breno, você já começou isso, você já começou aquilo. E é interessante que a gente sempre diz assim, não, eu vou começar, eu sei que eu tenho que começar, tá faltando tempo, preciso encaixar aqui, preciso encaixar ali e tal. Mas eu sei que se eu não começo, mais lá na frente, eu vou ter resultados. Sim. Então, os hábitos, né, Marli, são fundamentais. Se eu tenho uma saúde debilitada hoje, a melhorar um pouquinho a minha saúde e evitar coisas piores, não é isso? Eu nem falo pouquinho não, viu? Eu falo um pocão. Né? Ele foi falando ali e aí eu fui aqui. Isso resolve, quer dizer, ou seja, um estilo de vida saudável, que eles falam, né? Envelhecimento hoje em dia, bem sucedido. Sim. Se ele tiver esse estilo de vida, quase, acho que lá, 90% do que o Ivan falou, ele resolve. Sim. Mas tem uns que ele chega a resolver mesmo, né? Eu já ouvi isso, muitas pessoas falando, olha, eu tinha uma diabetes muito alta, deixei o açúcar branco principalmente, comecei a fazer caminhada, e de repente eu não tomava mais remédio. Muda. Não tomava, entendeu? Quer dizer, não é sempre que vai acontecer isso. Mas assim, eu preciso, na verdade eu acho que é aquela coisa mais embaixo, né? Eu preciso falar o que eu quero da minha vida. Eu estava pensando um pouquinho antes de vir para cá, né? Hoje meditando um pouquinho, até no culto, que dava para falar isso. Eu acho que o idoso, a primeira coisa que ele tem que fazer nos 60 anos é olhar para ele, sabe? Essa visão dele, ele tem que ter essa visão dele. Eu cheguei aqui agora. O que eu quero da minha vida? O que eu pretendo? Entendeu? Eu pretendo andar com uma farmácia, porque tem idoso que é feliz. Eu tô tomando 10 remédios. Eu tô tomando 15 remédios. Sabe? Como se aquilo fosse um status até, né? Porque eu tô com isso, com aquilo. Quer dizer, o que eu pretendo da minha vida? Então, assim, a primeira coisa que eu acho que o idoso tem que fazer para ele é olhar o que eu quero. Eu quero viver bem mesmo. Eu tenho vontade de viver, né? Que hoje em dia em inglês diz aging, né? Mas no português a gente não acha muito a palavra, mas seria pique de vida, alguma coisa assim, né? O idoso tem que olhar, olha, o que eu quero? Eu quero viver bem ou não? Sabe? Eu quero ficar aqui no meu cantinho mesmo, vivendo sempre como eu vivi. Né? Tem idosos, não vou mudar nada, sempre vivi assim, vou continuar assim, né? Não tem vontade de mudar. Agora ele precisa olhar para ele, resolver que não, eu quero viver bem. Principalmente se ele for um cristão. Realmente. Se ele tiver um Deus na vida dele, né? Não, Jesus, eu quero ser a sua imagem. Entendeu? Então, se eu quero ser a sua imagem, Jesus, o que eu tenho que fazer comigo? Sabe? Então, a partir do momento que ele se olha, fala, não, eu quero viver bem, o que eu tenho que fazer para viver bem? Então, eu tenho que voltar lá para o Éden. Voltar para o Éden quer dizer assim, alimentação mais natural, né? Uma atividade, né? Eu tenho que me movimentar, eu preciso ter como a gente falou lá, né? Antes do podcast, quer dizer, eu tenho que ter uma rede de relacionamento, né? Essas coisas, o que ele precisa, né? Na verdade, ele tem que decidir primeiro, querido, né? Vou falar aqui para o idoso, o que você quer nesse momento para sua vida, tá? Eu quero viver bem, então o que eu vou fazer? Eu acho que é mais ou menos por aí. Isso passa, né, Ivan, por um processo chamado maturidade, né? Eu acho que a gente chega num ponto de maturidade que você não se importa mais, por exemplo. O que as pessoas vão dizer a respeito disso? Então, eu acho que é uma questão muito de determinação, né? Ou seja, olha, eu não vou comer isso. Cara, eu já fui vegetariano. Hoje eu não sou mais. Mas às vezes eu me pergunto, confesso, todas as vezes que eu pego um pedacinho de carne, não como com frequência, nada disso, mas hoje eu como.
Mas eu já tive momentos em que as pessoas diziam assim para mim: olha, para mim não importa se você está comendo isso, aquilo, eu não quero comer isso para mim, porque para mim não fazia bem. Eu queria não comer. Não estou condenando quem come. Hoje, esporadicamente, eu como, mas estou pensando seriamente em retornar os meus hábitos. Eu já fui extremamente rigoroso com açúcar, por exemplo, em um momento da minha vida, quando o médico, me lembro, lá no Hospital Adventista, eu passei por um momento assim bem, não era ainda idoso, mas o médico disse assim: olha, você quer viver a sua vida, o resto da tua vida dependente de medicamentos, ou você quer mudar o teu estilo de vida? Eu disse: eu quero mudar meu estilo de vida. E foi uma experiência minha. Eu me lembro que em 3 meses eu perdi mais de 10 quilos. Bastante. E passei a ter saúde. Voltei no Dr. Fabiano lá no Hospital Adventista. Meus exames estavam todos regulares. Mas foi mudança de hábito. Foi aí que eu comecei a praticar corrida, esportes, uma coisa tal, caminhadas e tudo mais. Por quê? Porque eu tive que mudar o estilo de vida. Porque eu estava fadado a uma vida de dependência química. Dependência química, exatamente. De medicamentos e tudo mais. Pastor, então, saúde é poupança. Saúde é poupança. Vamos dizer que você comece lá na infância a fazer uma poupança. Quando você chegar aqui na idade idosa, sua poupança tá rica, não tá? Tá bem, com bastante dinheiro. Mas se você começar aos 40, vai ter um bom dinheiro também. Talvez não tanto quanto quando começando aos 20, 10 anos de idade. Mas se você começar aos 60, ainda assim vai ter poupança. E nunca é tarde para iniciar. Você pode estar com 60 anos de idade, já próximo a ser idoso, não, pela lei brasileira 60, né? Pela lei americana 65, né? Então você está entrando nessa idade. Se você começar a poupar agora, você vai ter mais para o futuro. Porque você não sabe quanto tempo você vai viver, não é? Eu não sou radical. Não, nunca coma um pedacinho de carne, nunca tome um refrigerante, nunca... Não há problema em fazer isso eventualmente. Não pode se fazer disso um hábito. Você vai no aniversário. Então, naquele aniversário, você vai comer o bolo, vai tomar um refrigerante. Ok, beleza. Agora, você faz isso segunda, terça, quarta, quinta, não dá. Aí é que não dá. Qual é o seu hábito segunda, quarta, sexta? Desculpa, segunda, terça, quarta, quinta, enfim. Você vai comer as alimentações adequadas. Quais são os bons alimentos para o ser humano? Frutas, verduras, legumes, cereais integrais, castanhas e nozes. Esses 5 alimentos são alimentos anti-inflamatórios. O que passou disso é inflamatório. Açúcar, todos os cereais refinados, pão branco, macarrão branco, todos os produtos de origem animal e todos os produtos industrializados. São todos inflamatórios. Mas eu vou fazer um equilíbrio aqui. Eu vou comer metade inflamatório e metade não inflamatório. Infelizmente, não funciona esse equilíbrio. É igual o equilíbrio do pecado. Não, eu vou pecar aqui, mas vou fazer o bem aqui. Não dá certo, né? Então, eventualmente, se você comer lá um bolinho e tomar um refrigerante, tudo bem, esquece isso, né? Não vai morrer por causa disso. Sim. Também, né? Agora, também não adianta o sujeito comer perfeitamente, mas ele não dorme, ele não descansa, ele não tem a sua confiança em Deus, ele não respira um bom ar, ele não pega sol, ele não faz um monte de coisa que está em conjunto. É igual 10 mandamentos. Você pecou um, acabou com todos, né? Você pecou todos. A mesma coisa na saúde. Não adianta... Outro dia eu vi lá... Anteontem teve o simpósio lá de longevidade na igreja do NASP. Aliás, merchandise. Quem quiser dar uma olhadinha lá no site do YouTube da Igreja Adventista do Sétimo Dia do NASP em Engenheiro Coelho. Fizemos um simpósio de longevidade sábado agora. Está lá ainda prontinho. Você entrar, já pega. E lá, o médico mostrou, o doutor lá mostrou, não era médico, o doutor mostrou lá uma coisa muito interessante, uma roda. E essa roda tem vários pilares, né? Como se fosse roda de uma carruagem. Sim. Se essa roda rodar com todos os pilares íntegros, ok. Agora, se um desses pilares se rompe, o que acontece com a roda? Ela já começa a chacoalhar, a ficar meio quadrada. Desequilíbrio. Então, eu trabalho muito e não durmo, mas eu como bem, eu faço exercício, tal. Não vai adiantar. Então, você tem que ter um equilíbrio, sim, nesse aspecto, né?
de todos os seus ramos da roda, ou todas aquelas coisas que você precisa fazer para poder ter uma boa saúde, estarem funcionando da melhor forma. Eu vou aproveitar esse gancho, Marli, Ivan, porque eu acho super importante você que está aí assistindo a gente entender esse processo. O conceito de temperança para um idoso, ele tem um outro valor de um conceito de temperança para um jovem. Por várias questões. O conceito é o mesmo, mas os efeitos são diferentes. Muito diferentes. Muito. Então, o que acontece? A gente precisa ir aqui para uma questão assim muito prática. Quando a gente fala em estilo de vida, a gente está falando em longevidade. Quanto melhor for o meu estilo de vida, e a Marli já tocou nesse ponto aqui, quem você quer ser, quem você é, olhe para você, não é? O que você quer para a tua vida daqui 5 anos, 10 anos? Tirando o aspecto das doenças crônicas que são inevitáveis para a nossa vida, a gente tem o processo de que há coisas que são perfeitamente controláveis na nossa vida. E a gente pode, como num acelerador ou num freio, a gente pode ou avançar ou parar, não é? Então, o nosso corpo é uma máquina, não é, Marli? Nosso corpo é uma máquina. Então, quando a gente vai para o aspecto assim prático da nossa conversa, estilo de vida, se a gente pudesse numerar assim, quais são os estilos, segundo a nossa filosofia de saúde adventista, que vai contribuir para que você tenha uma longevidade maior, uma saúde melhor? Marli. Eu acabei de vir de um congresso, né, de enfermeira adventista. Aí eu tô com uma outra resposta. Não sei o que você esperava. Na verdade, lá a gente... Não esperava nada. Isso você que vai responder aqui. Assim, na verdade, a grande discussão lá foi o comando 1 é a saúde espiritual. Porque é ela que vai te dar o centro, o equilíbrio para o resto. E principalmente o poder de mudar. Porque, como eu falei, para mim mudar um hábito, esse hábito está concreto no meu cérebro, né? Existe um caminho neural que eu sempre vou lá, passo por ele e tal. Então, assim, para mim mudar, eu tenho que mudar meu cérebro, né? Então, esses caminhos têm que ser refeitos, tá certo? E isso, eu preciso de um poder para me ajudar a fazer isso. Claro. Tá? Então a gente chegou à conclusão de que esse poder tem que ser externo, que para mim mudar eu mesmo é mais difícil, né? Esse poder. Então a gente falou, olha, o poder espiritual, da saúde espiritual, estou falando de religião, de nada. E hoje em dia, o Ivan acho que deve ter visto, a grande coisa na medicina é que a medicina, hoje em dia, está estudando a importância da espiritualidade na saúde. Sem dúvida. Né? Só que, assim, eles põem a saúde espiritual como a última, assim, é para ajudar, né? Nós não, a gente põe no 1, né? Porque é ela que vai te dar, iluminar e te dar poder de mudança, né? Então, assim, a primeira coisa é a saúde espiritual, que me dá o centro, tá certo? Me dá o equilíbrio, que abre meus olhos, né? Como a Laodiceia. A Laodiceia é doente, então a primeira coisa que ela tem que ter é o colírio, para me enxergar realmente, né? Então ela te dá o poder. Aí quando você começa a ter essa saúde espiritual, né? Você começa a ver você, é isso que eu falei, né? Você começa a se enxergar, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, o que eu quero da minha vida. Isso começa a mudar minha saúde psicológica, porque até agora a gente está falando de saúde física, mas a saúde, a gente sabe que a saúde psicológica determina a minha saúde. De uma forma, hoje em dia está mais do que provado, né? O meu pensamento vão gerar componentes químicos que vão deteriorar o meu equilíbrio, a minha saúde toda. Então, assim, é a saúde espiritual que vai afetar a minha saúde psicológica, né? Então, eu vou ser uma pessoa mais positiva, né? Eu vou ser uma pessoa que acredita mais nas coisas, que
que tem o poder, que acho que realmente tem o poder de mudança, perde o poder de mudança, e aí a minha saúde psicológica vai, aí sim, influenciar uma saúde física, tá certo? Aí eu vou não só querer mudar, né? Eu vou ter o poder para poder mudar. E claro, eu seguindo esse caminho, aí tem a saúde social. Eu vou me relacionar melhor com o meu entorno. Não sei se eu fui clara. Não, eu entendi. Você começa com o pilar da saúde espiritual. Isso. A saúde espiritual, ela reorganiza a sua saúde emocional, psicológica. Isso. A sua saúde psicológica, ela te dá motivação para você estar bem espiritualmente, emocionalmente, você vai ter mudanças mais calmas, serenas e tranquilas na tua vida. Físicas. Isso. Aí você passa pela mudança física, que consequentemente vai também altera a sua social. mudança social. E aí, o que você acha desse quarteto, Ivan? Espetacular. Amém. Espetacular. Eu coloquei aqui sobre a questão da filosofia da Igreja Adventista alguns pontos, além desses que a Marli colocou, né? Por exemplo, a dieta vegetariana ou dieta natural rica em fibra, com poucas coisas industrializadas, né? Com muitos antioxidantes e pobre em gorduras saturadas. A gente pode falar até o que é gordura saturada, né? Por exemplo, todo produto de origem animal tem gordura saturada. Todo óleo vegetal que você aquece, ele vai saturar. Então, as frituras, por exemplo. Isso aí é um ponto fundamental de aumento de longevidade. Né? Quer dizer, a abstinência disso. A abstinência de tirar isso aí. Então, por exemplo, um estudo dos Estados Unidos que eu anotei aqui, ó. Vegetarianos ou adventistas por toda a vida, eles viviam 20 anos a mais depois dos 65 anos de idade contra 14 dos americanos comuns. Uau. A diferença é muito grande. Desde que você siga o estilo de vida. Seguindo o estilo de vida, né? A outra coisa é a parte de exercício físico. A gente precisa fazer 150 minutos, pelo menos, de exercício moderado por semana. 150. Gente, não é muita coisa. Isso equivale ao quê? 30 minutos por dia. É 2 horas e meia? Não é muita coisa. Não. Né? Não é muita coisa. Moderado, não precisa ser nada extenuante, né? Isso aí faz com que a circulação do corpo melhore, o equilíbrio melhore, a força muscular melhore. Outra coisa, o descanso adequado. Eu peguei uma estatística aqui, que é um negócio assim que eu não consegui entender, né? O paulistano médio, estamos falando de pessoal que mora em São Paulo, eles dormem 5 horas em média por noite. Acredito. 5 horas em média. E interessante esse negócio do sono é o seguinte, qual é a quantidade de sono ideal para as pessoas? É claro que isso varia conforme a idade. Uma criança precisa de muito mais, né? Mas um adulto, um adulto para o idoso, entre 7 e 8 horas de sono por dia. Se você dormir menos, é problema. Se você dormir mais, também é problema. Isso conta, por exemplo, a sonequinha que você tira à tarde? Conta como sono? Conta. Então, o problema é que você, às vezes, tira de tarde e não dorme à noite. Isso é o idoso. É o problema do idoso. Se você dormir umas 2 horas à tarde, aí esse de 5 a 7 horas? O melhor sono é o sono noturno. Diminuiu a luz foi embora, é o momento de você dormir. Né? Ali você tem produções de hormônios que você não tem durante o dia. Mas conta com um horário de sono. Então, esse negócio de dormir com a televisão ligada, essas coisas. Se você não dormir demais, se você uma sonequinha de 15 minutos, meia hora de tarde, excelente. É um dos pilares das Blue Zones. Tem locais no mundo que são Blue Zones que é obrigatório, entre aspas, né? Já faz parte da cultura a sesta. Tirar meia horinha de sono. Mas não é 2, 3 horas de sono à tarde, não. Não é aquele sono de sábado à tarde que o cara deita 1 hora e vai acordar às 6 horas da tarde. Precisamos dessa sonequinha, viu, gente? É muito interessante. Continuando aqui, pastor. Isso aí, nós, obviamente, não fazemos isso, mas muitos idosos acabam usando o tabaco e álcool, que são péssimos elementos para a saúde, né? Tanto o álcool quanto o tabaco são cancerígenos por conta própria, não precisa de mais nada, né? Sim. 30% dos cânceres do mundo são provocados pelo cigarro, né? Então, já é. E aquilo que a Marli falou, né? A vida espiritual ativa. Olha só essa estatística interessante aqui sobre a vida espiritual, tá? Quando a igreja, né? Você ir à igreja, você ter um propósito de vida, quando você vai,
a igreja, você diminui ansiedade, depressão e estresse. Você quer ver uma coisa? Vai num velório de um adventista. Como é que é um velório de um adventista? Tranquilo. Tranquilo, né? Claro, as pessoas estão tristes, choram e tal, não há nenhum problema. Tem lugares que você vai no velório que é um desespero. Então, o que mais pontua na parte mental de um adventista é o encarar a morte. A gente encara a morte como uma pausa para o futuro. Tem pessoas que encaram de uma forma definitiva. Morreu, acabou. Né? Ou aquela dúvida, para onde vai? A pessoa não sabe onde vai, o que vai acontecer, né? Se vai para o limbo, para o inferno, para o céu, e fica aquela dúvida maior. Outra coisa, você quer ver uma coisa? Participação em cultos religiosos, Marlinha, diminui de 20% a 35% a mortalidade, reduz depressão, menor abuso de substâncias e risco de suicídio, maior longevidade, diminui a pressão arterial, controla a glicemia e menor inflamação. Culto, você ir para a igreja. Ir para a igreja é saúde física, é saúde mental. A gente tem 4 pilares da saúde, né? Físico, mental, social e espiritual. O espiritual tem que ser colocado de forma firme. E hoje, o Conselho Federal de Medicina acabou de abrir uma comissão para estudar a religiosidade como fator de cura. Isso, exatamente. As pessoas estão voltando para isso. A psicologia já não adota isso, né? Aí tem questões filosóficas, narrativas, etc., coisas que a gente está acostumado já a lidar. A medicina já partiu para frente. Hoje, a espiritualidade é considerada como fator de cura. E outras coisas que eu podia falar, vamos tocando para frente, que daqui a pouquinho surgem mais coisas aí. Né? Foi lançado agora, há alguns anos, o chamado Tratado de Saúde e Espiritualidade. Sim. Escrito por doutores de algumas universidades desse tamanho, o tratado. É o Koenig. Ô Marli, eu acho que a gente vai voltar em algum momento aqui no nosso podcast para conversar um pouquinho sobre esse seu aqui. Eu tô aqui com... Espiritualidade, né? Com uma... introdução aqui de dissertação, né? Do mestrado da Marli. Saúde espiritual, né? A 4ª dimensão humana. É interessante isso. Eu vou me aprofundar nisso daqui, embora eu tenha as minhas convicções, mas a gente, em algum momento, vai tratar só desse tema aqui, da saúde espiritual. Eu acho extremamente importante, né? Muito importante. Então, veja, nós tratamos aqui de forma, assim, um pouco mais objetiva, a saúde física, saúde mental, temos a saúde espiritual e nós temos a saúde social. Falamos pouco sobre essa última, né? Falamos pouco e vamos conversar um pouquinho porque o nosso tempo está indo e a gente precisa conversar um pouquinho sobre isso, né? Como a gente pode manter essa saúde social? Quem vai arriscar aí? Eu acho que você podia falar aquela experiência do Gorski. Tem um trabalho de científico, né? Que foi feito por Harvard, muito interessante, né? E esse trabalho, ele durou 75 anos. Ele começou lá na Segunda Guerra Mundial, eles pegaram os jovens de Boston, Massachusetts, né, que iam para a guerra, dividiram em 2 grupos. Vamos pegar os pobrinhos e aqueles que são filhos enriquecidos, né, que têm dinheiro. Né, e vamos ver qual a diferença deles em relação à sobrevivência. Lógico, alguns morreram na guerra, os que voltaram foram estudados durante 75 anos. Tá? Foram 3 grupos de pesquisadores, 25 anos cada grupo de pesquisador. Foi a maior pesquisa, né, em número de anos. E a conclusão que eles chegaram foi a seguinte: se a gente fosse escolher um fator que melhorava a longevidade e a qualidade de vida, porque quando a gente fala em longevidade, não adianta falar em longevidade pura. Sim. Tem que estar acoplado, longevidade e qualidade de vida. Claro. Né? Porque a longevidade na cama lá, todo estrupiado, não adianta nada. Faz sentido. Não faz sentido. Então, qualidade de vida com longevidade. O fator mais importante foi o fator relacionamento. Aqueles que tinham uma rede social, família, amigos, pessoas que os cercavam para ajudá-los em suas necessidades, tinham uma vida maior e no momento de dor. Isso que eu achei interessante demais. Escala de dor, você tem como checar isso. Quanta dor você está sentindo? A pessoa escreve lá, tem maneiras de... Quem não tinha rede social tinha mais dor do que aqueles que tinham rede social. Até na doença, a rede social familiar ajuda o indivíduo. Então,
nesse simpósio, né, estamos falando sobre isso, Marli, nesse simpósio que nós fizemos sábado agora na igreja do NASP, nós tivemos a presença de um centenário, que é o pastor Neville Goski. E a gente perguntou para ele, pastor, acabamos lá, os 3 palestrantes falaram e tal, no final, como ele estava lá, pastor, por favor, vem aqui e tal. E ele foi lá andando com um andador, mas andando, ele levantou da cadeira sozinho, foi andando sozinho, e ele dirige carro ainda. Sim. Ele dirige, eu vejo ele dirigindo lá nas ruas, né? 100 e pouco. 100 anos, vai fazer 101 agora no meio do ano. Eu falei assim, pastor, me fale qual é o segredo. Sabe qual a primeira coisa que ele falou? Relacionamento. Incrível. Ele não fez o estudo de Harvard. Ele não leu o estudo de Harvard. E nem participou, né? Não, absolutamente. Mas ele, na vida dele, ele sabia que era relacionamento. E ele começou a contar a história dele e tal, e realmente a gente via que é um homem, assim, inspirador. Inspirador. Porque, na verdade, o isolamento social hoje, né, é algo cruel, né? Para debilidade, para realmente consumir a vida de um idoso, né? Sim. Então, idosos que são abandonados pelos filhos, idosos que são abandonados pela família, idosos que são muitas vezes nada contra, né, essas casas às vezes há necessidades, né, especiais e indispensáveis, né? São idosos que dispensam a atenção de saúde mais específica, né? E não tem Mas jeito. assim, o dia a dia vai aí um conselho, né, aos filhos, né, para olharem para os pais, para a família com mais atenção, porque quanto mais você conseguir mantê-lo integral, né, com relacionamentos sólidos, e esses relacionamentos, eles vão além do círculo da família, né? Sem dúvida. São relacionamentos, por exemplo, eu vou tomar aqui o exemplo do pastor Neville, né? Eu fui pastor dele, então eu o conheço. E eu me lembro que aos 98 anos, 97 anos, quando ainda ele tinha essa data e essa idade, em 96, 97, eu ainda era pastor dele, eu ia visitá-lo ali no Lagoa Bonita, e ele dizia assim para mim, pastor Brenha, passa lá em casa para pegar uns abacates. Né? Eu chegava na casa dele, ele estava na horta, ele estava ali com uma escadinha, ainda subindo em alguns galhos e pegando abacate. Eu dizia, pastor Neville, não faça isso, tenha cuidado, diga que a gente vai aí buscar esses abacates e tal, porque ele poderia sofrer uma queda e tudo mais, dúvida, né? Grave, né? Mas ele dizia, não, tá tudo bem, mas tinha sempre alguém do lado dele ali, ele nunca estava sozinho, tinha acho que uma neta que morava com ele ali e tal, enfim, mas volta e meia encontrava ele com a spin dele ali, dirigindo o carrinho dele, feliz a vida, e recentemente, com 100 anos de idade, eu estava na mercearia Lagoa Bonita e me encontrei com ele. Ele me deu um abraço, daqui a pouco ele entrou no carrinho dele, ligou o carrinho dele e foi embora. 100 anos. 100 anos, né? 100 anos. E eu fico olhando isso, eu digo, meu Deus, né? Temos lá o caso da irmã Linda, que é outro caso centenário também, e outros ali que já estão chegando na proximidade dos 100 anos também, mas é importantíssimo esse vínculo social, né? Que as pessoas têm. E aqui vai uma coisa, né, Marli? O cuidado que a igreja também precisa ter com os seus idosos, porque como você colocou, Ivan, o culto, a frequência ao culto, as atividades religiosas hoje, elas fazem parte não só de um campo de pesquisa, como também de uma realidade que transforma a vida de idosos. É saúde. É saúde para os idosos. A gente tem ali as classes para os idosos, a gente tem o programa da Escola da Maturidade. Encaixa direitinho. Encaixa perfeitamente, porque isso daqui é saúde. Total, né, Marli? Quando o motivo principal, na verdade, que eu escrevi esse livro, quer dizer, tem essa questão da missão urbana e tal, mas assim, é esse relacionamento social que eu pensei, na verdade. Entendeu? Quando ele ficava sozinho lá em casa, quando ele não desenvolvia a mente, né? Ele precisa de um vínculo, né? Um vínculo afetivo. A família está presente, mas às vezes, como você disse, a família está com mil Cada um tem suas obrigações, e tal. E aí ele precisa... Eu falava assim, quando você tá no período escolar, os teus amigos são da escola. Quando você trabalha, seus amigos são do trabalho. O idoso não tem mais nem o trabalho nem a escola.
Então ele tem que juntar no clube do idoso lá. Isso, exatamente. Fazer passeios, brincadeiras, exatamente, etc. porque eles vão falar a mesma linguagem. Então, quando eu escrevi isso daí, Escola da Maturidade, foi isso. Ele vai ser o meu amiguinho, sabe meu amiguinho do lado? E aí ele vai poder realmente ter esse vínculo, vão poder rir junto, chorar junto. Mas é essa a nossa proposta, entendeu? Trazer esses idosos para a escola, ou para uma escola, uma classe específica, classe sênior, né? Porque eles têm que ter um círculo de amigos, né? Então, eu acho que a escola ela é bem isso, porque realmente o idoso, ele precisa, ele sente falta, né? Muitos idosos, cá entre nós, né? Eles chegam a morrer, né? Num processo um pouquinho mais lento, por conta disso, da solidão mesmo. Solidão. A solidão leva muitos idosos, né, num curto período de tempo, à morte mesmo. Então, isso é muito importante. Gente, o nosso papo está muito bom. Pastor, deixa eu aproveitar um gancho que você me passou aí do Neville colhendo abacate. Sim. Hoje de manhã eu fiz essa colheita aqui, ó. Eu trouxe só para vocês verem, né? Não sei se o pessoal daí de casa tá vendo. Vocês conhecem isso aqui? Isso aqui é o que? É inhame? Não. Vamos ver. Açafrão, não açafrão. Açafrão. Isso aqui é açafrão. Deixa eu mostrar pro pessoal ali da câmera. Aqui, ó. Isso aqui é açafrão, tá? Essa prática, isso aqui é para vocês, tá? Não pode colocar muito, senão amarga, mas colocar um pouquinho no arroz e no feijão dá para comer. E é anti-inflamatório. Certo. Essa prática de exercícios físicos lentos e constantes é um dos maiores pilares das Blue Zones. Então a jardinagem. Nossa. A jardinagem, você está ali abaixado. Só para você abaixar e levantar, você vai ter que fazer um exercício, né? Então, aquele exercício ali de jardinagem, cuidar, isso é fundamental para um idoso. Para ele poder ter o esforço físico que não é grande, não é de alto impacto, mas que vai proporcionar as horinhas, os minutos ali de... Você sabe que sem querer, então, eu estou no caminho certo. Parabéns, pastor. Cara, eu comecei a gostar de jardinagem. É bom. Porque o jardim de casa quem cuida sou eu. Olha aí. Então, semanalmente, eu vou lá, eu corto as folhas secas, eu replanto. Boa. Eu corto a minha grama, tá? Eu tenho meu maquinário, não pago, não é por questão de pagar 150, 200 reais ali, não. Opa, mas baixo impacto. Eu gosto de cortar a minha grama, eu tenho meus equipamentos, eu mesmo corto a minha grama, eu corto, eu podo as minhas plantas. E é muito legal. Eu passo às vezes 3, 4, 5 horas ali no jardim, eu não vejo a hora passar. Relaxante. Extremamente relaxante. Obrigado por você ter dito isso. Eu não tinha essa noção. Relaxante. Trouxe para vocês aí, para vocês verem o fruto do meu trabalho. 2, 3 meses atrás eu plantei lá o açafrão, tá aí, tá o produto. Que coisa extraordinária. Que coisa extraordinária. O canavial tá grande, olha, eu tenho um espacinho, ó, essa mesa aqui, ó, é como se fosse essa mesa 2 vezes. É o espacinho que eu tenho para plantar. Tem cana, tá crescendo maracujá que eu trouxe do Espírito Santo, que é pequenininho, tem boldo, tem as ervas de fazer ali a comidinha, né? Tomilho, orégano, manjericão, e assim por diante. Tem vários produtos lá que a gente vai plantando. Ivan, quantos anos você tem hoje? Eu tenho 5,6. 5,6. Tô já chegando, pastor. Não, você tá Tô chegando. Tô chegando. Marli tem que idade? Pode perguntar, Marli? Pode, é segredo? Não. Eu acho que o que eu falei que eu não gosto da terceira idade é isso. A minha briga, né? Eu estava falando até com uma amiga minha lá no congresso que lida com idoso especificamente. A gente falou, a dificuldade que a gente tem é as pessoas assumirem a idade. Entendeu? Porque eles ficam meio assim, vou me sentir velho. Não, sabe, eu tenho que assumir, eu tenho essa idade. E por eu assumir, me enxergar, não, eu tenho essa idade, com essa idade eu vou fazer o quê? Entendeu? Eu tenho 68 anos. A gente brincou, né, com o pastor que a gente era da safra de 56, né, uma das melhores, né, que teve, entendeu? Não tem problema, porque a gente... é importantíssimo para o idoso enxergar e valorizar a idade que ele tem. Então, você está com 68, certo? Pastor, 62. 62. Quantos anos vocês têm pela frente ainda? Muitos anos. Eu vejo você com, por exemplo, 20 anos para frente ainda. Pastor, mais do que 20 anos. Pelo menos. Me dá uns 45 aí, por favor. Mais, né? Então, gente, 20, 25, 30 anos a mais é muito tempo ainda. Você vai fazer o que com isso? Vai morrer o seu sonho? Jamais. Não, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer na vida. Jamais. Não, absolutamente. Vamos construir coisas. Mas isso passa pela minha saúde mental. Sem dúvida nenhuma. Isso
que vem da saúde espiritual. Exatamente isso. Exato. Então você tem uma vida espiritual forte, uma saúde espiritual forte. A física e mental também. A física, a mental e a social serão fortes. Exatamente isso. Eu só queria falar rapidinho, eu sei que o tempo está escutando, mas eu estava pensando, uma das coisas que eu estava pensando é exatamente isso. Depois dos 60, eu acho que eu falei isso o outro podcast. Depois dos 60, parece que eu estou aprendendo tanto, mas tanto, sabe? Assim, são tantas coisas novas, parece que tanta coisa para aprender, parece que tanta coisa que eu não sei, que eu olho para trás e falo, meu Deus, o que eu fiz até os 60 anos? Mas sabe por que isso, Marli? Eu falei, gente, parece que eu não aprendi nada. Você já tem maturidade. Você Com sabe certeza, exatamente o que com você quer. Você não precisa mais estar preocupado com aquelas confusões da juventude, de que você tem que trabalhar, ganhar dinheiro, ter filho, família. Sim. Você não está mais preocupado com isso. Você pode focar. Então agora, essa idade é boa para isso. Você já resolveu as questões para trás, agora você pode escolher. Não, eu quero fazer o mestrado como eu estou fazendo. Estou lá, vamos fazer o mestrado aqui. Aí eu quero construir uma coisa, eu quero ter uma viagem, enfim. Né? Mas eu acho que principalmente se conhecer e se lapidar e descobrir o que é importante na vida. Eu acho que essa é a questão do idoso. O idoso, ele começa a descobrir o que é importante na vida. Entendeu? Excelente. Porque ele já fez isso, aquilo, cuidou da família. Isso. Mas o que é a vida, enfim? Né? E nessa hora ele para meditar o que é a vida, né? E agradecer ao Criador, né? E a gente volta numa tecla aí, a gente está falando muito disso para os pastores aí, sobre um livro que está em alta agora, sobre o essencialismo, né? O que é essencial para a vida? Você passa a ter outros valores, você passa a ter outras prioridades e tudo mais, e a vida continua, né? A vida vai, enfim, até onde Deus permitir que você vá, com saúde. O importante é você viver mais com saúde, viver mais, ser mais longevo, mas com um bom estilo de vida, com uma boa qualidade de vida, entendendo melhor o seu corpo, os seus limites, tudo para que você seja realmente alguém que encontre a alegria de viver, independente da fase que você está passando, né? Bom, eu preciso encerrar esse bate-papo, né? Tá bom demais, mas eu preciso encerrar, mas eu sei. Foi bom ter o Dr. Ivan aqui com a gente, não foi? Foi muito agradável. Gostoso, foi agradável. A gente já pode pensar também nele na nutrição, né? Já está aí, tá aí pronto, gastro para nossa nutrição. Preparadinho. Vai ter outros convites, Ivan. Deixa aí, olhe para essa câmera aí, diga aí o que você tem para dizer para os nossos idosos para finalizar esse nosso bate-papo. Queridos, é isso aí, poupança na saúde. Nunca é tarde para começar, pode começar hoje. Exercício físico, uma boa noite de sono, repouso. Trabalhar é bom, mas exagerar não é bom, né? Luz solar, a gente não pega sol, a gente fica todo tempo embaixo de teto, né? 15 minutinhos de sol por dia, em torno do meio-dia, para poder ter boa imunidade, fundamental na imunidade, além dos seus ossos também, e é anticancerígeno. O sol ajuda no combate do câncer. Se eu contar a história do meu pai para vocês aqui, vocês vão arrepiar. Um homem que teve uma osteomielite na coluna e curou no sol. Olha só. Naquele tempo não tinha antibiótico para isso, então foi no sol. E aí deu certo. 6 meses de sol nas costas, tratamento do pai dele. O médico engessou a coluna dele, imagina. Meu Deus. Aí o médico engessou, o médico falou, volta em 6 meses. O pai dele falou, vai pegar sol todo dia. Quando deu 6 meses, o pai falou, vai fazer mais 6 meses antes de voltar para o médico. 1 ano depois, o médico era ateu e falou para ele assim, ó, eu não sei o que aconteceu. Você está curado, mas não foi Deus. Pois é. Marli, e você, Marli? É que quando eu falo para idosos, eu imagino, né? Já aqueles idosos que eu estou acostumada a ver e tal. É importante mudar. Porque nada muda se você não mudar. Boa. Né? Mas assim, eu quero te dizer que não fique preocupado, né? Ansioso. É uma mudança de cada vez. Eu sempre falo, tem que ser um degrau de cada vez, né? Para que tenha sustentabilidade, né? Porque eu mudei e parei. Então assim, faça alguns objetivos pequenos a princípio, mas faz.
tá? Porque aí, de grão em grão ali, de degrau em degrau, mude seu estilo de vida. Você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida. Comece por coisas pequenas. Deixa o açúcar branco, por exemplo, que é uma coisa que faz muito mal. As pessoas não têm ideia disso. Toma mais água, é fácil, né? Então, coisas pequenas. Começa a fazer essas pequenas mudanças, né? E você vai começar a se sentir melhor. E quando você se sente melhor, aí sim, você tem vontade de fazer mais. E de pouquinho você vai recuperar. A gente usa muita palavra hoje em dia, né? Restaurar, né? Vamos restaurar a nossa saúde. Como Deus queria, né? Ele quer restaurar a gente. Mas nós temos que obedecer às leis, né? Aquilo que Ele deixou pra gente. Então, é restaurar de passo em passo, mas faça. Pastor, posso destacar 2 pontos rápidos? Pode. Espiritualidade e relacionamento. Se o indivíduo fizer essas 2 coisas para começar, ele já vai estar saindo na frente de muita coisa, porque o resto vem a reboque. Sim, com certeza. Não fique sozinho, não fique sem ter relação com as pessoas. Vá para a igreja, aproveite o clube, né? O clube da terceira idade, o clube dos idosos, enfim, pode dar o nome que quiser. Esse programa é para isso. Esse programa é fundamental, é saúde. Vocês estão fazendo um trabalho aqui espetacular. Coloque isso na sua igreja, reúna seu grupo, faz lá uma festa, bota uma pipoquinha com pouco óleo, né? Que é uma coisa saudável, né? Um suquinho de caju, maracujá. Olha que maravilha. Sem açúcar. Sem açúcar. Gente, que coisa boa, né? Muito obrigado, Ivan. Prazer, obrigado pastor. mais uma vez, Marli. E fica aí o nosso gostinho, né? Para o nosso próximo, será o 3º podcast no próximo mês. Vem aí com um tema também extraordinário. Mas o importante é você guardar no seu coração a certeza de que Deus quer que você viva mais e melhor. Amém. E se por algum motivo a nossa vida aqui acabar, lembre-se de uma coisa. Temos a eternidade. Amém. E a eternidade vai valer a pena, não é? Então, procure fazer cada dia mais a vontade de Deus. Procure cada dia mais estar no plano de Deus para a tua vida. E eu tenho certeza de que tudo mais será consequências. Amém. E lembre-se, consequências eternas. Para a salvação ou para a perdição. A escolha é tua. Eu quero convidar o Dr. Ivan, então, para fazer a oração final para a gente, por favor. Querido Pai do Céu, muito agradecido te somos, porque somos teus servos e estamos aqui para te servir, Senhor. Nós pedimos aqui uma bênção especial para a enfermeira Marli, o pastor Elias Brenha, para que eles possam continuar esse trabalho excelente que têm feito em divulgar as boas verdades da saúde física, mental, espiritual e social. Amém. Senhor, também a todos aqueles que estão escutando esse podcast, Senhor, esteja com eles, supra as suas necessidades, ajuda-os a ter força para fazer as mudanças necessárias nas suas vidas. Amém. Abençoe as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. 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 Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.